uma vez. Graça, paz e saúde. Uma feliz Páscoa a todos. Lembramos a pergunta do anjo, né? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Aquelas mulheres foram surpreendidas numa manhã de domingo, porque chegaram ao túmulo para ver um Jesus morto, mas ele vive e vive eternamente. Assim, ressurgiu também a esperança, ressurgiu a alegria, ressurgiu a paz. Vamos fechar os nossos olhos, vamos buscar a Deus, agradecer ao Senhor por estarmos nesta manhã de Páscoa celebrando a ressurreição de Jesus. Enquanto nós oramos, nós ouvimos uma canção. No Getsemane
Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante da Tua soberania, agradecemos ao Senhor por tanto amor demonstrado a nós através do sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, Pai, porque naquela manhã de domingo, muito cedo as mulheres foram ao túmulo para honrar Jesus. E hoje nós podemos, bem cedinho, Deus, nos encontrarmos em Tua casa para honrarmos o Senhor, o Cristo que está vivo e que vive eternamente. Obrigado, Pai, porque o Senhor vive reinando nos céus e também vive, Senhor, reinando em nosso coração, em nossa vida, está conosco todos os dias, se faz presente, se mostra atuante, renova, Deus, a Tua misericórdia, renova, Deus, as bênçãos que recaem sobre nós, e nós Te louvamos por entendermos que não merecemos tanto amor, tanto cuidado, tanta bondade, e ainda assim o Senhor é amor, louvado seja o Teu nome. Obrigado, Pai, porque naquela manhã em que Cristo ressuscitou dentre os mortos, o Senhor garantiu uma viva esperança a todos nós. E hoje, através de Jesus, Te chamamos de Pai e louvamos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos ficar em pé e abrir a nossa Bíblia. Nossa primeira leitura será no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Atos, capítulo de número 10, nós vamos ler do versículo 34 até o 43. Atos 10, versículos 34 a 43. Diz assim: Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Cristo Jesus, que vive, é aquele que perdoa os nossos pecados por amor do seu nome, pela sua misericórdia, num sacrifício realizado plenamente, uma vez por todas, sacrifício que jamais precisa ser repetido e que vale para cada um de nós. Por isso estamos reunidos, por isso temos pressa em honrar, em dignificar o nome de Jesus. Vamos cantar louvores, vamos glorificar ao Senhor.
Vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá nos separar. Senhor Deus, ó Pai, obrigado porque estamos aqui nesta manhã para celebrar aquilo que um dia foi percebido em uma manhã. E nós te louvamos pela oportunidade de estar aqui, de testemunhar essa verdade, de poder viver esse amor, ó Deus, todos juntos aqui, poder dizer que
agora temos certeza de que não está morto, ó Pai, que Cristo está vivo e permanece vivo e purifica a nossa vida, limpa, ó Deus, nosso coração de tudo aquilo que nos separa de Ti. Obrigado por essa dádiva, obrigado por esse presente, e é por isso que nós estamos aqui, para Te louvar, para agradecer o Teu santo nome, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Podem se sentar. Peço que abram sua Bíblia, agora a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, nós vamos ler os primeiros 10 versículos. Efésios, capítulo de número 2, leitura do versículo de número 1 até o de número 10. Mesmo assentados, vamos acompanhar. Efésios 2, 1 a 10. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as próprias vontades, as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Conhecemos bem esse famoso texto do apóstolo Paulo, e numa manhã de Páscoa em que a igreja tem a oportunidade de se reunir, de celebrar a ressurreição de Jesus, é oportuno também que nos voltemos às lembranças dos horrores da sexta-feira, porque foi para pagar o preço dos nossos pecados que Cristo entregou a sua vida para ser crucificado. Não foi apenas para demonstrar o seu amor, mas foi para demonstrar o seu amor perdoando os nossos pecados, porque de fato os nossos pecados produzem morte. E é disso que Paulo está falando. Nós estávamos mortos. Não é que morreríamos, já estávamos mortos. Não é que o pecado ainda pudesse fazer algum dano à nossa vida, ele já tinha feito. E mortos em nossos delitos e pecados, precisávamos de vida. E somente o autor da vida podia conceder este milagre, de nos trazer da morte para a vida, ressuscitando com ele. Por isso a graça é tão preciosa. Por isso é pela graça que somos salvos. Por isso, crendo em Cristo Jesus, ressuscitamos dos mortos desde já, e um dia ressuscitaremos com um corpo transformado, porque a graça é suficiente. Vamos ter mais alguns instantes de oração silenciosa, confessando os nossos pecados ao Senhor e agradecendo a Ele pela sua misericórdia que nos traz vida. Hoje celebramos a ressurreição e a vida de Cristo, também participando do pão e do cálice. Vamos orar.
Senhor, mais uma vez te agradecemos porque nesta Páscoa em que celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, nós podemos mais uma vez pensar na gravidade do pecado, mas sobretudo, Deus, pensar na solução que o Senhor mesmo deu a este grave problema. Te louvamos porque se o nosso sangue fosse derramado, os nossos pecados ainda assim não seriam perdoados. Mas te louvamos porque o sangue de Jesus, teu Filho, foi vertido naquela cruz, justamente para que pudéssemos ter o nosso pecado perdoado e para que nosso sangue não precisasse ser derramado, para que nós não precisássemos enfrentar a morte eterna. Louvado seja o Senhor, Deus. De fato, não temos como medir o tamanho deste amor que o Senhor demonstra por nós, mas sentimos o teu cuidado todos os dias, sentimos a tua mão estendidas em nossa direção e te louvamos, Pai, porque por termos os nossos pecados perdoados, temos acesso ao Senhor, podemos abrir o nosso coração na tua presença e saber que o Senhor tem ouvido as nossas orações e nos oferece em Cristo Jesus perdão e vida. Louvado seja o Senhor. Que nesta manhã, Deus, teu Espírito Santo continue falando profundamente ao nosso coração, transformando a nossa vida pela tua palavra, pela ação do teu Espírito Santo, e assim, Deus, que possamos continuar te honrando, dignificando o nome de Jesus Cristo. E em nome de Jesus, nosso Senhor, nós oramos. Amém. Para continuarmos estudando a palavra do Senhor nessa manhã, vou pedir que você abra sua Bíblia mais uma vez, agora no Evangelho narrado por Mateus. Mateus capítulo 28, nós vamos ler os versículos 18, 19 e 20. Mateus 28. Eu falei 18, né? É 16. Mateus 28, versículos 16 a 20. Mateus 28, 16 a 20. Mesmo assentados, vamos continuar acompanhando a leitura da palavra do Senhor, com reverência ao Deus da palavra. Mateus 28, 16 a 20. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Deus continue falando ao nosso coração através da sua palavra. Amém? Imagino que a maioria aqui vai se lembrar, nós já estamos anunciando há vários domingos que no próximo domingo, dia 24, nós vamos iniciar, retomar a escola bíblica dominical, os estudos bíblicos neste formato de escola bíblica dominical, quando a gente pode conversar um pouco mais, trocar algumas impressões a respeito do texto. E temos dito que faremos um estudo do Evangelho narrado por Mateus, será o nosso primeiro estudo nessa retomada. Embora o estudo propriamente, o estudo mais específico, comece, então, no próximo domingo, eu estou pesquisando, estou estudando o Evangelho narrado por Mateus, e vários estudiosos propõem algo bem interessante, que o estudo desse Evangelho deve começar pelo fim, que o estudo do Evangelho narrado por Mateus deve começar por esses versículos que nós acabamos de ler. Porque nestas palavras registradas aqui no finalzinho, nós temos uma espécie de resumo de tudo aquilo que foi narrado neste Evangelho. Nós temos uma indicação de qual é a essência deste Evangelho.
E aqui vale lembrar, né, embora o evangelho como um todo seja o anúncio da boa nova, o anúncio da salvação em Cristo, cada um dos evangelhos tem uma particularidade. Mateus, Marcos, Lucas e João têm as suas características específicas. E em relação ao evangelho narrado por Mateus, estes versículos que nós acabamos de ler nos dão uma boa ideia de qual é a característica deste evangelho, de qual é a essência desse texto que nós tomamos para estudar. Então, hoje, nesta manhã de Páscoa, nós estamos dando início, digamos assim, ao estudo do evangelho narrado por Mateus, fazendo aquilo que os estudiosos propõem, né? Começando pelo fim. Porque, basicamente, duas questões são ressaltadas aqui nestes últimos versículos do Evangelho. A primeira delas, obviamente, é a autoridade de Jesus. E sobre isso nós vamos ler em todo o Evangelho narrado por Mateus, uma ênfase em relação à sua autoridade como Filho do Homem. E aí Mateus faz sempre uma ponte, nós vamos aprofundar isso, né, ao longo dos domingos, mas Mateus está sempre resgatando os ensinos do Antigo Testamento, sempre trazendo Jesus, ou trazendo os ensinos do Antigo Testamento para a pessoa de Jesus. E nesse sentido, Mateus ressalta a sua autoridade como Filho do Homem, como o enviado, o Messias, o ungido de Deus, que vem para cumprir uma missão. E a segunda questão que Mateus enfatiza aqui, né, ainda pensando neste resumo do seu evangelho, é a obediência da igreja, é a resposta dos discípulos a essa autoridade de Jesus. Já que Jesus de fato é o Filho de Deus, já que Jesus de fato é este Filho do Homem, o enviado de Deus, o ungido do Senhor, qual é a resposta que nós damos a Ele? Qual é a resposta que nós damos à sua mensagem? E é sobre isso que eu gostaria de pensar com vocês um pouquinho nesta manhã. A autoridade de Jesus e a resposta obediente da igreja. Logo no início, aqui no versículo 16, né, pensando nessa autoridade de Jesus ainda, mas logo no início nós somos informados, e aqui nós temos algo bem importante, que os discípulos, obedecendo a orientação de Jesus, foram para a Galileia. Vale lembrar, né? Jesus ressuscitou, morreu e ressuscitou em Jerusalém, onde havia o templo, onde estava a sede religiosa do povo de Deus. O centro religioso do povo de Deus era Jerusalém. Mas Jesus havia dito aos seus discípulos que fossem para a Galileia, e os 11 discípulos foram. 11, lembrando, Judas já não estava, o Judas traidor já não estava mais entre eles. Então os 11 discípulos que permaneceram fiéis ao Senhor foram para a Galileia. A Galileia foi basicamente onde começou e se desenvolveu boa parte do ministério de Jesus. Inclusive os primeiros discípulos foram chamados por Jesus na região da Galileia. Só que a Galileia, ela não era muito bem vista por algumas pessoas. Algumas pessoas torciam o nariz quando pensavam ou quando alguém falava da Galileia, porque naquela região havia acontecido uma mistura entre o povo de Deus e as pessoas estrangeiras. Casamentos aconteceram, filhos foram gerados, e aí, eu vou colocar entre aspas aqui, né, os puristas daquela época, as pessoas que defendiam que o povo de Israel não se misturasse com outras pessoas, né, isso fazia parte da religião de Israel, isso fazia parte da identidade de Israel, não se misturar com outras nações. Então, aqueles que não se misturavam consideravam as pessoas da região da Galileia como não sendo fiéis. Eles se misturaram, eles se entregaram a outras práticas que não era o costume do povo de Israel. Então a Galileia começou a ser desprezada. E aí pior, não, quando se fala da Galileia, a gente está falando de pessoas, né? Não da região em si. Mas as pessoas começaram a ser menosprezadas, começaram a ser desprezadas, começaram a sofrer preconceito.
E é interessante que quando Jesus inicia o seu ministério, inclusive chamando os primeiros discípulos, ele desenvolve boa parte do seu ministério não em Jerusalém, mas na Galileia. Jesus vai atrás dos que estavam doentes, porque aqueles que achavam que estavam sãos não precisavam de médico. Jesus vai atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus vai atrás daqueles que haviam se afastado. Jesus vai atrás daqueles que estavam sendo desprezados, daqueles que estavam sendo menosprezados. Jesus vai atrás daqueles que precisavam urgentemente da sua graça. E quando Jesus ressurge dentre os mortos, ou antes até, ele havia dito aos seus discípulos que voltassem para a Galileia, que saíssem de Jerusalém e fossem para aquela região mais desprezada, e lá esperassem, porque veriam o Cristo vivo. E é isso que os discípulos fazem. E imediatamente, se apresentando aos discípulos, Jesus diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. A autoridade em Jerusalém, sim, mas a autoridade na Galileia também. A autoridade onde a religião era praticada, onde as pessoas buscavam ser fiéis, porque aqui eu quero só abrir um parênteses, Em Jerusalém havia muita gente fiel. Às vezes a gente costuma pensar em Jerusalém apenas pela deturpação da religiosidade, mas lá havia gente fiel, gente que buscava a Deus. Pessoas de outras regiões iam até Jerusalém para adorar a Deus, para sacrificar no templo. Mas ali, no centro religioso, onde Cristo foi crucificado e de onde ele ressurgiu dentre os mortos, Jesus tinha plena autoridade. Mas também lá, na Galileia, onde muitas pessoas já não buscavam a Deus, onde os corações de muitos já não eram fiéis, lá também Jesus tinha toda a autoridade. E o que fica claro aqui, o Evangelho vai nos apresentar isso de forma que não fique nenhuma dúvida, é que em qualquer lugar, em qualquer circunstância, Jesus tem toda a autoridade. Jesus tem autoridade na igreja, mas Jesus também tem autoridade fora da igreja. Jesus tem autoridade sobre aqueles que o buscam, mas Jesus continua tendo toda a autoridade também sobre aqueles que não o buscam. E seja o povo fiel ou sejam pessoas infiéis, não importa, todos, o mundo, o universo criado está debaixo da autoridade que foi dada ao Senhor. Porque Jesus recebeu o nome que está acima de todo o nome. E diante deste nome de Jesus, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Ele é o Senhor e nenhum outro. Porque toda a autoridade lhe foi dada, seja em Jerusalém ou seja na Galileia. Seja no reduto fiel ou seja naqueles cantos mais depravados, não importa, a autoridade de Jesus não diminui onde o pecado aumenta. A autoridade de Jesus não diminui pela infidelidade do seu povo ou pela infidelidade daqueles que não fazem parte do seu povo. A sua autoridade é plena. E só por isso, irmãs e irmãos, nesta manhã de Páscoa, eu acredito que o nosso coração é convidado a descansar em Jesus. Porque não importa o contexto que nós estamos, a autoridade de Jesus não se altera, o governo do Senhor é absoluto. Então quem cuida de nós, nesta vida e para a eternidade, é aquele que tem toda a autoridade. O seu governo não se altera. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda questão, do texto aqui que resume o Evangelho, a resposta dos discípulos, a resposta da igreja, que deve ser sempre uma resposta obediente. Porque reconhecer que o Senhor dos senhores, que o Rei dos reis, tem toda a autoridade,
necessariamente precisa fazer os discípulos pensarem na resposta que dão a essa autoridade. Porque o governo dele está estabelecido e não se altera, mas como os discípulos respondem a isso? No texto, a primeira coisa que os discípulos fazem é obedecer à orientação de ir para Galileia. Eles não permanecem em Jerusalém, mas se encontram na Galileia. Vão até onde Jesus tinha mandado ir. E na sequência, eles ouvem as orientações que Jesus tinha para lhes dar a respeito do que eles fariam dali em diante. Tinha uma primeira orientação: vão para Galileia e me esperem lá. Eles foram. E aí, quando Jesus se apresenta a eles, eles recebem a orientação do que precisa ser feito. Agora, discípulos, é o que Jesus diz, né? Vão a todas as nações e façam discípulos, e os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinem a guardar tudo que eu tenho ensinado a vocês. Esse texto é chamado de a grande comissão, né? O comissionamento, o grande chamado, a grande vocação de Jesus para a igreja. E aqui vale sempre lembrar que os discípulos representam a igreja. Nós estamos representados entre aqueles que foram para a Galileia ouvir as instruções de Jesus a respeito do que deveriam fazer. E aqui eu fico pensando que nesta manhã de Páscoa nós temos diante de nós um texto muito claro a respeito do que nós devemos fazer nesta Páscoa e nos dias que se seguem. Qual é o chamado, qual é a vocação da igreja, o que a igreja precisa fazer hoje? Nós precisamos continuar fazendo o que a igreja sempre foi chamada a fazer, discípulos de todas as nações, ensinando que Jesus tem toda a autoridade, ensinando que o nome de Jesus é o nome pelo qual importa que nós sejamos salvos, e que não há outro nome pelo qual haja possibilidade de salvação, não há outro caminho, não há outra verdade, não há vida senão em Cristo. O que nós precisamos fazer como igreja, e eu sei que nós ficamos nos perguntando sobre isso, nós estamos, com a graça de Deus, retomando, né, e praticamente tudo já foi retomado, né, as atividades habituais já foram retomadas depois desse período mais crítico da pandemia. E muito se questionou no período de pandemia, e agora o que vai ser da igreja? Né? Como a igreja vai ser? O que a igreja precisa fazer? Lógico que nós precisamos, né, especialmente a liderança da igreja, que serve a igreja como liderança, nós precisamos pensar, orar, planejar, adequar as nossas ações, reavaliar algumas coisas, mas nós não precisamos inventar nada como igreja. O que nós precisamos é fazer discípulos de todas as nações, batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando cada um desses discípulos, não a respeito do que nós temos, mas a respeito daquilo que Deus nos deu através do Evangelho. O Evangelho não é da igreja, o Evangelho é do Senhor, e foi dado à igreja, para que a igreja transmita a outras pessoas, que serão igreja, e que transmitirão a outras pessoas, que também serão igreja. O que nós precisamos fazer é anunciar Jesus. O que nós precisamos é falar de Jesus, é enfatizar o Evangelho, é voltar a textos como aquele de Efésios, que fala que não é por obras, não é pelo que nós fazemos, não é pela nossa boa vontade, não é pelas nossas boas ações, mas é pela graça. É pela graça que nós somos salvos, e na graça de Deus nós somos preparados para então realizarmos as boas obras que Deus mesmo espera de nós, que Deus mesmo deseja que a sua igreja pratique. É isso que nós precisamos fazer, é ensinar a respeito de Jesus, é voltar ao Evangelho como essência da fé, é ler o Antigo Testamento na perspectiva de Jesus, é anunciar que sem Cristo não tem vida, é anunciar que uma Páscoa sem Jesus pode ser chamada de qualquer outra coisa, mas
não é Páscoa. A propósito, né? Páscoa, que vem do Pessah, lá do Antigo Testamento, é a passagem, né? E há uma possibilidade também de traduzir como pular, né? O Pessah seria o pular. Por quê? Porque quando o povo de Deus sacrificou o cordeiro e passou o sangue, né, nos umbrais da porta, o Espírito do Senhor que passou pelo Egito pulou as casas que estavam marcadas com o sangue do cordeiro. A passagem do Senhor poupou aqueles primogênitos que estavam nas casas marcadas com o seu sangue. Hoje, eu acredito que a igreja não precisa celebrar uma ceia com pão sem fermento, com ervas amargas, o cordeiro assado até que é bem gostoso, mas não precisamos necessariamente ter estes elementos na celebração da Igreja de Cristo, porque o que nós estamos celebrando, o que nós estamos anunciando, não é aquela Páscoa registrada no Antigo Testamento, mas é esta Páscoa registrada no Novo Testamento, na Nova Aliança, quando Jesus, reunido com seus discípulos, toma o pão e diz que aquele pão é o seu corpo, que aquele cálice é o seu sangue, o sangue da nova aliança, porque a antiga aliança já cumpriu o seu propósito, e uma nova aliança foi estabelecida a partir do seu sacrifício, morte e ressurreição. O que nós precisamos fazer como igreja? Anunciar o Evangelho, anunciar o significado da ceia do Senhor, anunciar que o Cristo vivo está no meio de nós, irmãs e irmãos. O Cristo vivo nos ensina a sua palavra, nos serve da sua ceia, caminha conosco todos os dias, toma as nossas mãos quando estamos fracos, nos dá a alegria e a bênção da vida eterna. A autoridade de Cristo está estabelecida e a igreja tem uma vocação: ser obediente no seu chamado, ser obediente na proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. E cada vez mais nós precisamos anunciar o nome Jesus Cristo, né? Não basta falar sobre Deus. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas há um caminho para chegar a este Deus. E sem Cristo Jesus não se chega no Deus Pai. Então a igreja precisa cada vez mais anunciar o nome Jesus Cristo. Falar do Evangelho, daquilo que cremos e daquilo que vivemos. A história bíblica e a história de modo geral nos conta o que aconteceu com aquela igreja depois que os discípulos receberam aquelas instruções. Eles foram obedientes àquele que tem toda a autoridade e começaram a anunciar que sem Jesus não há vida. E começaram a entender aos poucos que todos aqueles rituais da antiga aliança não precisavam mais ser feitos. E aos poucos foram deixando de se reunir no templo de Jerusalém, até porque houve uma perseguição e tiveram mesmo que se espalhar por várias regiões. Mas aos poucos a igreja foi amadurecendo, foi conhecendo o Evangelho, foi estudando, foi se aperfeiçoando no conhecimento da graça salvadora. Hoje nós somos herdeiros de uma rica herança cristã, de uma rica tradição que anuncia Jesus Cristo. Não os usos e costumes da igreja, isso é um outro capítulo, uma outra história. Mas o centro da fé, Jesus Cristo, é o Senhor. Que nós também sejamos fiéis e obedientes àquele que tem toda a autoridade, descansando o nosso coração nele, porque ele nos chama e nos capacita para vivermos a sua palavra. Amém? Vamos ficar em pé? Senhor Deus, em nome de Jesus, te louvamos, Pai, porque diante do Senhor estamos diante daquele que tem toda a autoridade. Louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Pai, porque a nossa vida está inteiramente nas tuas mãos
E todas as circunstâncias que nós enfrentamos estão debaixo do teu controle. Do Senhor nada escapa e nada lhe pega de surpresa, Deus. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Pai, porque a tua palavra assim nos ensina e o nosso coração assim pode descansar. Podemos confiar no governo do Senhor sobre todas as coisas. Aleluia, louvado seja o teu nome. Obrigado também, Deus, porque neste mesmo momento em que Jesus anunciou a sua autoridade, Ele também chamou a igreja para viver debaixo dessa autoridade, para viver de modo obediente debaixo dessa autoridade. E agora nós nos colocamos, Senhor, como teu povo, como discípulos do Senhor, pedindo que o teu Espírito Santo encha o nosso coração e que assim nos dê alegria e vigor para permanecermos fiéis ao Evangelho, para continuarmos anunciando a tua graça salvadora em Cristo Jesus, para continuarmos anunciando esta viva esperança, porque Cristo vive, Ele ressuscitou, aleluia, louvado seja o teu nome. Obrigado, Pai, porque esta certeza está enraizada em nosso coração, e assim nós podemos enfrentar os dias difíceis que estamos enfrentando, na certeza de que não estamos sós, mas o Senhor está conosco, e na certeza, Deus, de que nós podemos também ser instrumentos nas tuas mãos para anunciar esperança, perdão e vida àqueles que estão caminhando longe do Senhor. Nos ajuda, Pai, a vivermos de modo obediente na nossa Jerusalém, enquanto estamos reunidos como teu povo te adorando. Mas também, Deus, nos ajuda e nos abençoa, para que quando estivermos na Galileia, quando estivermos nestes meios, nestas circunstâncias em que o Senhor não é honrado, que ali possamos testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Pensando nessa instrução, que recebemos a partir desses últimos versículos do Evangelho narrado por Mateus, pensando neste resumo do Evangelho que temos em poucas palavras, nesses poucos versículos, somos levados a pensar, obviamente, no significado desta celebração de Páscoa. Plenamente satisfeita com o pão e com o cálice. Uma Páscoa que celebra a autoridade de Cristo, uma Páscoa que nos fortalece para sermos obedientes ao Senhor que tem toda a autoridade. Ao tomarmos e comermos do pão, ao tomarmos e bebermos do cálice, estamos desde já anunciando a morte do Senhor. De fato, a igreja proclama o Evangelho quando celebra a ceia. E de fato, o Espírito Santo do Senhor nos fortalece para que o nosso procedimento seja sempre obediente, para que o nosso testemunho seja sempre fiel ao Evangelho. Por isso, tomamos o pão, que não é nosso, e lembramos daquele que nos oferece. Porque Jesus, naquela noite que foi traído, reunido com os seus discípulos, naquela quinta-feira à noite, ele tomou o pão, o partiu, dando graças, entregou aos discípulos e disse: "Este é o meu corpo
entregue por cada um. Façam isso em memória de mim. Depois que os discípulos comeram, Jesus toma o cálice, dá graças e diz: Este é o cálice da nova aliança. Cálice do sangue de Cristo Jesus vertido em nosso favor, para a remissão dos nossos pecados. E Jesus dá aos seus discípulos dizendo: tomem, façam isso em memória de mim. Nessa manhã de Páscoa, tomamos o pão, símbolo maior de alimento, tomamos o cálice, na tradição bíblica, vinho, símbolo maior de alegria, e hoje celebramos o alimento para a vida eterna, a alegria da vida eterna que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos fechar os olhos mais uma vez? Vamos agradecer a Deus por este privilégio de celebrarmos a ressurreição e a vida. Santo Deus, tomando agora desta ceia, nós queremos honrar o Senhor ao participar desta mesa de graça. Por isso, mais uma vez pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo esteja sondando o nosso coração, purificando a nossa vida, Deus, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, perdoando, Senhor, os nossos pecados, para que possamos participar de modo digno deste alimento eterno, de vida eterna. Também pedimos, Pai, que ao tomar e comer do pão, ao tomar e beber do cálice, o Senhor esteja mais uma vez fortalecendo a nossa fé, renovando o nosso vigor espiritual, renovando a nossa esperança, fazendo com que os nossos olhos da fé estejam colocados sempre no Senhor, apesar das circunstâncias difíceis que enfrentamos e dos dias difíceis que possamos continuar enfrentando na sequência. Que nós não estejamos com o coração nisto, mas que estejamos com o coração no Teu Evangelho, Senhor, alimentados em nossa esperança pelo Senhor, pela ministração do Teu Espírito Santo. Renova a Tua igreja, Deus. Derrama o Teu Espírito sobre nós e aviva-nos para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Apenas para organizarmos, eu vou pedir que nós façamos por fileiras, né? A recepção dos alimentos aqui à frente. Tradicionalmente, eu sempre começo com a fileira que está mais perto. Como hoje é Páscoa, eu vou honrar os irmãos das fileiras que estão mais longe. Então, a fileira lá da minha direita começa, os irmãos podem vir, pegam o pão, pegam o cálice, retornam ao seu lugar. Aí, a fileira, né, mais ao centro, depois aqui e por último, esta aqui. Os irmãos que estão na galeria também podem descer e aí escolher um dos momentos, né, para vir à frente também, com qualquer uma das fileiras, para participarmos juntos, né, para participarmos em honra e glória ao Senhor. Então peço que os irmãos, por gentileza, venham, tomem os alimentos, retornem para o seu lugar e podem comer e beber. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair.
nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. La, 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 la,
Antes de entoarmos a próxima canção, vou pedir para a igreja se colocar em pé. E nós vamos orar mais uma vez. Pedir para o nosso irmão presbítero Ednilson vir à frente e nos conduzir nessa oração. Senhor amado, eterno e bondoso Pai, buscamos a Tua face mais uma vez no decorrer deste culto que estamos prestando a Ti, Senhor. E que a nossa oração suba à Tua presença com um aroma suave e agradável a Ti, Senhor. Te damos graças porque o Senhor mesmo é que nos trouxe aqui nesta manhã. O Senhor mesmo é que proporcionou estes momentos de comunhão que estamos aqui, ó Pai, tendo entre nós e com o Senhor. O Senhor mesmo é que nos proporcionou esta mesa da ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o Teu nome, Pai, por essa extraordinária realidade nas nossas vidas de Jesus Cristo ser vida em abundância. E que realmente, ó Pai, esta realidade da ceia, da mesa do Senhor nas nossas vidas, nós que participamos deste momento, possamos refletir aquilo que temos feito como resposta a essa extraordinária manifestação do Teu amor. Porque Jesus Cristo é a maior expressão do Teu amor para com toda a criação. E Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor realmente tem sido gracioso, misericordioso e bondoso para conosco. E que a nossa caminhada, Pai, continue sendo no caminho que é Jesus Cristo. Que nós continuemos experimentando da verdade que é Jesus Cristo, que nós continuemos, ó Pai, a beber desta fonte da vida e vida eterna, que também é Jesus Cristo. Louvado seja, bendito seja, Pai, o Teu nome. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que está assentado à Tua direita, é que nós oramos. Amém. Obrigado. Vamos cantar?
Louvado seja o nome do Senhor. Muito bom ver a igreja presente no templo, muito bom estarmos nesta comunhão preciosa, louvando a Deus, sendo alimentados em nossa fé pela palavra, pela ceia, e com a graça de Deus hoje também podendo retomar, aquele costume antigo de nos dirigirmos daqui a pouco ali para o salão social, tomarmos o nosso café da manhã juntos, numa manhã bonita de Páscoa. Que esta Páscoa seja plenamente significativa para todos nós, com a presença real de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos orar mais uma vez, já estamos nos preparando para encerrar aqui e nos dirigirmos para o salão. Então, eu quero chamar aqui à frente a nossa irmã presbítera Maria, para nos conduzir a Deus nesta última oração. Senão quem está em casa não... Tá. Senhor amado, nós estamos mais uma vez na Tua presença nessa manhã e queremos louvar o Teu nome, Senhor. É porque o Senhor vive. E porque o Senhor vive, nós também viveremos, Senhor. Te louvamos, ó Deus, que você foi à morte de cruz, e não rejeitou. O Senhor podia dizer que não, morrer por nós, pecador. Mas o Senhor foi até o fim. Nos amou até o fim, nos escolheu para ser teu servo, Senhor. Nós não merecíamos nada, Deus, mas o Senhor foi um Deus amoroso e misericordioso. Por isso, nessa manhã, nós te damos graça, Senhor, porque apesar do nosso pecado, apesar da gente ser infiel, muitas vezes o Senhor está do nosso lado. Abençoe essa igreja, Senhor, que essa igreja continue te buscando em espírito e em verdade. Te adoramos, Deus amado, como o Senhor merece, porque o Senhor é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Depois de passarmos, ó Deus, 2 anos, ó Deus, sem poder estar presente como igreja, te adorando, hoje nós somos felizes, ó Deus, porque podemos estar juntos, glorificando, Senhor, o Teu nome. E que a gente valorize, ó Deus, essa comunhão, não só hoje, mas todos os dias e todos os domingos estamos juntos, valorizando aquilo que o Senhor fez no nosso lugar, porque o Senhor merece. Por isso, Deus, toca no nosso coração, que a gente não negligencie, Senhor Deus amado, o Teu trabalho, aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo reunido. E obrigado, Deus, pela Tua presença nesse lugar. Nos abençoa durante a semana e nos ajuda mesmo a testemunhar do Teu nome, a falar do Teu evangelho e dizer que o Senhor nos ama e que o Senhor ama os pecadores. Está disposto, Deus amado, a perdoar aqueles que buscam a Tua face, Pai querido. Continua conosco, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o amor eterno e incondicional de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, a coragem e o conforto do Santo Espírito repouse sobre a sua vida, sobre a sua família e toda a Igreja de Cristo, hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos nos sentar, mais um tempo de oração silenciosa, antes de irmos para o salão. Gentilmente me atraiu.
quando é fim.